Olá pessoal, vamos fazer então agora um exercício de termodinâmica relativo à expansão e compressão em gás ideal. Essa é uma questão que caiu na prova de analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral em 2011. Em um êmbolo móvel, um gás ideal a uma pressão de 1 atm ocupa um volume de 25 litros. Se este gás se expande isotermicamente, a pressão correspondente ao volume de 20 litros será, em atm, igual a. Então ele está me dizendo algumas informações aqui. É um gás ideal, com uma pressão de 1 atm e um volume de 25 litros. Agora tem um ponto controverso. Ele está falando que o gás expande, mas a pressão, o volume está diminuindo. Então não tem como, né? Para o volume diminuir, o gás, na verdade, ele está sendo comprimido. Se ele estava se expandindo, o volume teria que aumentar. Mas tudo bem, vamos resolver a questão dessa forma. E ele quer saber a pressão em atm. Tá, o que, que nós temos aqui então? Um êmbolo, né? Um êmbolo móvel é um dispositivo muito comum em termodinâmica, né? Aqui eu peguei aqui, por exemplo, um sistema pneumático, né? É um sistema com um sistema pistão-cilindro e um êmbolo em movimento. Né? Uma figura aqui em corte. Então nós temos aqui uma região. Nesse caso aqui, na prática, nós temos a entrada e saída, né, do fluido, né, do caso do gás que a gente está trabalhando. Para este nosso caso aqui, eu peguei aqui um outro exemplo da FES também, um sistema pneumático, um atuador pneumático, só para ilustrar as aplicações possíveis. Só que para o nosso caso, nós vamos representar dessa forma aqui, ó, como um sistema fechado, ou seja, um sistema pistão-cilindro sem troca de massa com a vizinhança. Logo vai ser um sistema fechado. E nós sabemos que é um gás ideal, vamos anotar as informações aqui. Um gás ideal com a pressão inicial, que eu identifiquei um estado inicial P1 de 1 atm e um volume inicial V1 de 25 litros. Ele expande isotermicamente, portanto a temperatura no estado final, que eu identifiquei como 2, T2, vai ser igual a T1, isotérmico. Eu quero saber a pressão P2 quando o volume for de 20 litros. Então o estado inicial eu identifiquei como estado 1, o estado final como estado 2. Tá. O que é um gás ideal? O gás ideal é um fluido que pode ser representado pela equação dos gases ideais. Vamos ser bem pragmáticos aqui. Se eu aplico a equação dos gases ideais e o resultado é coerente, eu posso dizer que esse fluido é um gás ideal. Qual é a equação dos gases ideais? Tem algumas formas de escrevê-la. Né? Vamos escrever aqui como PV é igual a MRT. P é a pressão em Pascal, V é o volume em metros cúbicos, M é a massa em quilogramas, o R é a constante específica do gás e o T é a temperatura em Kelvin. Importante que quando a gente trabalha com gás ideal, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. O que é o R, a constante específica? É a razão entre a constante universal e a massa molar. E a constante universal é universal, como o próprio nome diz. Para todos os gases, ela tem o mesmo valor de 8.314 joules por kilomol Kelvin, ou 8,314 kilojoules por kilomol Kelvin. A massa molar. A massa molar é a razão entre a massa e o número de mols. A massa pode ser em quilos ou gramas, aqui eu deixei em quilograma, e o número de mols em quilomols ou mols, que eu deixei em quilos e quilomols. Portanto, a massa molar vai ter unidade de quilos por quilomols ou gramas por mol. Mesma coisa. A massa molar é tabelada em função do gás. Então eu peguei aqui um pedaço da tabela do livro para alguns fluidos, o peso molecular, que é a massa molar. Ou o próprio R, que é a constante específica, já também pode ser tabelado. Então, aqui no caso aqui, tanto o peso molecular quanto o R tabelado. Correto? Só que nós não vamos precisar, né? Ele não falou qual que é o fluido que nós estamos trabalhando aqui, qual que é o gás. Ele não falou. Mas se eu precisasse, a massa molar é tabelada. Se eu tiver a massa molar, dividindo a constante universal pela massa molar, eu tenho uma constante específica. Mas eu também tenho tabelado a constante específica de vários gases. Ele não me deu, né, nem a massa, nem qual que é o fluido. O que nós vamos fazer aqui? Eu sei que a massa é constante, por quê? Porque é um sistema fechado, que não vai trocar massa com a vizinhança, então essa massa é constante, e R é uma constante específica.
Então, essa parcela é uma constante. Então, PV sobre T é igual a MR, que é constante, para esse nosso exercício com o sistema fechado. Logo, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, que é igual a PV sobre T. Só que a temperatura também é constante, porque é um processo isotérmico. Então, eu tenho aqui P1V1 é igual a P2V2. Eu preciso converter isso tudo aqui para Pascal e metros cúbicos? Não. Por quê? Porque eu quero a pressão em ATM e o volume, ele me deu os dois volumes em litros. Então eu tenho aqui 1 ATM vezes 25 litros, que é o meu estado inicial, é igual a pressão 2, que é o estado final que eu quero saber, vezes o volume 2, que é 20 litros. Então litro com litro vai cortar. Eu tenho que a pressão vai dar em ATM. Vai ficar 1,25 ATMs. O gabarito seria a letra C. Só que o gabarito oficial, essa questão foi anulada. Por quê? Porque, que observa aqui a questão 55, provavelmente por isso aqui, ó, ele fala que o gás está expandindo, né, e o volume está diminuindo. Isso não é possível. Na verdade, o gás aqui está sendo comprimido, o volume está diminuindo e a pressão está aumentando. Correto? Então, se fosse para resolver, esse aqui seria o valor correto, desprezando essa informação que o gás se expande. Correto? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima aula.